Queridos, o maior propósito dessa visão é fazer com que você cresça como filho. Pergunta para mim, pastor, por que o senhor ora em línguas? Porque eu não sei orar como convém. E às vezes eu oro com a cabeça evangélica. E quando o Espírito Santo ora em mim, ele ora com a cabeça do filho. Quando ele ora imprimindo em mim a mente do filho. Ele não ora em mim para me melhorar como evangélico. Ele não ora em mim para me dar mais dízimo, para me dar mais oferta. Não, ele ora em mim para mim aprender a andar como filho. E à medida que você cresce como filho, irmãos, você vai ofertar muito mais do que você está ofertando. Porque o filho honra o pai. Você pode dar glória a Deus? Então balança para o seu irmão e fala, quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está formando em você, não um evangélico, mas um filho de Deus. Agora, como filho, nós precisamos aprender a edificar, irmãos. Como filho, nós precisamos aprender a construir o prédio. Porque a palavra de Deus diz que Cristo é a pedra principal. Mas a Bíblia diz que nós também somos pedras. O apóstolo Pedro, ele fala de pedra, se referindo a Cristo. E ele fala de pedras, se referindo a nós. Vira para o seu irmão e fala, ô pedrinha de Jesus. Amém? Ele é a pedra principal. Mas nós também somos pedra. Para a construção de um edifício. Aí eu preciso que você abra a sua Bíblia em Colossenses comigo. Colossenses capítulo 1, capítulo 2. Depois que você recebeu que você é filho, o seu desafio agora é crescer como filho. Desenvolver como filho de Deus. Amadurecer. Irmãos, olhem para mim enquanto você vai abrindo. A igreja brasileira precisa amadurecer, irmãos. Ela precisa sair da meninice, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, ela precisa entrar na estatura do varão perfeito. Queridos, o que te espera é a estatura do varão perfeito. Deus não quer a vida inteira trabalhar com um bando de criança. Deus não quer a vida inteira ficar cuidando de bebê. Ele quer que você cresça, Ele quer que você saia desse lugar aonde você está. Aí, queridos, eu entendo hoje porque que essa visão, muitas vezes ela é muito resistida. Sabe por quê? Porque os homens também não querem que você cresça como filho. A religião também não quer que você cresça como filho. Muitos líderes não querem que você cresça como filho. Eles querem que você continue sendo um bebê, porque quanto mais bebê, mais se manipula. Quanto menos maturidade, mais fácil se manipula. Mas quando você cresce e toma posse da sua herança, e sabe quem você é em Cristo, sabe que você é filho de Deus, e que você tem, ninguém mais domina você, só uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. É verdade. Declara que uma igreja que não vai ser manipulada pelos homens, vai ser governada pelo Espírito. Amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, irmãos. A vida cristã são etapas. Eu gosto muito da vida de Paulo. Do momento em que Paulo conheceu Jesus até a sua morte, isso durou 33 anos. Interessante esse número, né? Porque é a idade do nosso Senhor. Mas esses 33 anos tiveram 3 períodos. 3 períodos de 11 anos. Os primeiros 11 anos, Paulo ficou no deserto. Pergunta para mim, pastor? Fazendo o quê? 2 coisas, irmãos, ele ficou fazendo. Ele disse assim para Timóteo, Timóteo, traga-me os livros. Tudo que tinha de escrito, os pergaminhos, tudo que estava escrito já, ele falou, traga para mim. E ele ficou 11 anos no deserto, debruçado, meditando dia e noite. Qual foi a segunda coisa que ele ficou fazendo? Pastor, por que o senhor sabe disso? Porque ele chegou na igreja de Coríntios, que tinha mais de 500 pessoas, e disse, irmãos, eu oro em línguas mais do que todos vós. Paulo não estava ali se exibindo, Paulo estava falando da vida dele. Ele ficou 11 anos no deserto, irmãos.
meditando na palavra, orando em outras línguas, adorando a Deus. Quando ele completa 11 anos, ele sai para a segunda etapa do seu ministério. É onde tem as viagens missionárias dele. A terceira etapa, irmãos, ele fica em prisões. Mais de 70% dos últimos 11 anos, Paulo ficou em cadeia. E ele mesmo diz que foi o tempo em que o seu ministério mais cresceu e mais se desenvolveu. Porque, querido, você cresce mais no seu quarto, você cresce mais aos pés do Senhor, do que correndo de um lado para outro. Essa geração, irmãos, é uma geração que vai aprender com Maria e não com Marta. Uma geração que vai aprender a ficar aos pés do seu Senhor, para desenvolver como filhos de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então diga para o seu irmão, fala: meu filho, comece os seus 11 anos